Olá, o Gazeteiro está com muita satisfação com o senador de todos os paranaenses pelo Podemos, Álvaro Dias. E o nosso contato, já de primeira mão, agradecemos a disponibilidade do senador, abrir espaço na sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigado, senador. Não tem como começar a conversar com o senhor a não ser do nosso ex-juiz, ex-ministro, ex-isso, ex-tudo. O Sérgio Moro foi para São Paulo, deu com os burros na água, está voltando para o Paraná, diz que agora é aqui. Eu até coloquei num textinho meu, se o senhor me permite, eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente polida, uma pessoa extremamente educada, mas eu coloquei de que parece que ele tratou o eleitor do Paraná como eleitor que nem cachorro, né? Sai! Foi para São Paulo. Chegou lá, os cachorros correram em cima dele, ele voltou para o Paraná, está chamando agora o eleitorado do Paraná é o quê? Au? Eu achei assim Mas tudo bem. Vamos conversar com o Álvaro Dias? Álvaro, o homem está voltando aí, está dizendo que vai ser candidato ao Senado, vai ser candidato a deputado federal, vai ser candidato a governador. Na verdade, parece que ele não sabe o que ele quer ser. O que você acha que vai acontecer, senador Álvaro Dias? Bom, Zé Roberto, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, com o Gazeteiro. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho recebido o seu trabalho aí, por intermédio principalmente do Darcy Machado. Ei, Machadinho! Ele manda todas do Gazeteiro e eu fico... Às vezes eu compartilho, né, nas minhas páginas, aí, nas redes sociais. Muito interessante. Em relação a esse assunto, eu vou pedir permissão a você para ficar calado, sabe? Respeito. Uma questão de ética, de respeito, eu prefiro ficar calado. Deixa a coisa andar, depois vamos ver como é que fica isso. Eu não sei o que acontecerá, não tenho informações, não é? A não ser as da mídia. Perfeito. Não busquei informações, não procurei saber o que está acontecendo, então... Peço a você, respeitosamente, inclusive, porque é um direito, é da sua profissão, é a sua missão indagar para informar as pessoas, mas eu peço permissão para ficar calado em relação a este assunto. Espero que se conclua bem. Torço pelo sucesso do ex-juiz Sérgio Moro, torço por ele, quero que ele se dê bem na vida. Então, eu prefiro não... Ele prestou um grande serviço ao país na Lava Jato. Então, eu não quero que ele se dê mal. Torço por ele. Por isso, eu peço permissão a vocês para ficar calado em relação a esse assunto. Perfeito, senador. A gente, evidentemente, respeita e respeita mesmo. Eu passei a ser contra o pedágio, Álvaro Dias, logo depois que o senhor deixou o governo do Paraná. E com raiva, porque... Quando inventaram o pedágio no Paraná, o senhor tinha acabado de sair do governo e duplicado a rodovia Londrina-Maringá, Maringá-Londrina. Aquilo ficou uma beleza. Aí entrou o novo governo e pedágio. Botaram lá olho de gato na estrada inteira, parecia uma pista de avião à noite, você batia o sinal, fizeram isso aqui, ó. E começaram a cobrar o pedágio de uma obra que o povo paranaense pagou através do seu governo, um serviço extremamente bom. O norte do Paraná ficou extremamente feliz com aquela duplicação. Logo em seguida, depois que você fez, ele botou pedágio. Então, nessa situação difícil que o Paraná vive agora, o que o senhor acha que pode acontecer com esse pedágio aqui? Porque eu não sei, não, se esse pedágio tinha que parar agora, sei lá, não é por causa da eleição, Álvaro? Bem, é uma coisa interessante. Você lembrou bem, essa estrada é o maior exemplo, não é? Porque ela foi entregue assim, novinha em folha, né, como o povo diz. Verdade. E para ser explorada, né? Não tinha nada para fazer na estrada. Foram mais de 100 milhões de dólares de Maringá, Londrina e Biporã. Pois um pouquinho mais adiante,
fizemos a ponte aí ligando Jataizinho ali no Rio Tibagi, não é? Fizemos a ponte também. Então, mais de 100 milhões de dólares nessa obra. Assim como a captação de água do Rio Tibagi custou mais de 100 milhões de dólares no nosso governo. Só aí, Zé Roberto, foram mais de 200 milhões de dólares investidos pelo nosso governo em Londrina e região. Essa captação de água do Rio Tibagi, que diziam, a água não serve, vai dar diarreia na população. Nós trouxemos um laboratório da Alemanha para examinar a água, para comprovar que a água tratada serviria, sim, à população. E depois não faltou mais água. Você que se lembra do Dalton Paranaguá, né? O Dalton Paranaguá dizia, abre a torneira, é só chuá, 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 e não tem água. E ele defendia a captação de água do Rio Tibagi. Isso só ocorreu quando eu fui governador. Perfeito. Então, inclusive, bem, tem certas coisas que não foram divulgadas à época. Por exemplo, que nós assumimos toda a dívida de Londrina e Cambé para o governo estadual, quando eu assumi o governo, que permitiu aí o Wilson Moreira realizar uma grande gestão, e Cambé também foi beneficiada com isso. Foi exatamente quando eu levei o Raul, né, que era de Cambé, para a Secretaria de Fazenda do Estado. Que agora está no Podemos, né? Que agora está com você no Podemos. Sim, agora se filiou ao Podemos. Ele diz, não posso terminar a minha trajetória política longe de você, vamos estar juntos, vamos terminar juntos isso. Então, na verdade, a gente precisa, às vezes, lembrar, né, Zé Roberto? Perfeito. Os jovens não tiveram essa oportunidade. Por exemplo, quantos jovens se diplomam, fazem a festa da formatura e não sabem Esquece de você. Que a gratuidade do ensino se deve ao nosso governo. Quando eu assumi o governo do Paraná, no primeiro ano, era um compromisso de jovem que estudou aí na UEL. Então, no primeiro ano já decretamos a gratuidade do ensino. Milhares de jovens já se formaram, não teriam tido a oportunidade de se formar. Bem, mas vamos lá, eu não vou ficar falando das obras, dos hospitais, enfim, de tudo que nós fizemos. Um dia, se quiserem e desejarem, eu tenho a maior satisfação em falar sobre as obras realizadas em Londrina, né? Mas é brincadeira, pode somar 4 governos. Isso eu tenho que dizer. Tem que deixar a modéstia de lado, porque, na verdade, isso é mérito da população de Londrina, que confiou na gente e botou lá para governar o Estado. Então, pode somar 4 governos. Não dá aquilo que nós fizemos em Londrina. 4 mandatos de governador contra 4 anos do nosso mandato, que não dá o que nós fizemos em Londrina. Esse desafio fica lançado. Se alguém conseguir provar que 4 governos empatou, pelo menos, conosco em 4 anos, então eu não sou mais candidato a nada e vou embora cuidar da vida. É bom dizer isso, porque às vezes ficam aí, tal, se esquecem, né? Então é bom dizer. Em relação ao pedágio, veja bem, nós fizemos 3.500 quilômetros de pavimentação asfáltica no Paraná, 11 mil metros quadrados de pontes, 2.500 quilômetros de restauração asfáltica. O asfalto estava derretido, foi como se fizéssemos uma obra nova. Tinha gente que dizia, você não vem inaugurar? Isso é uma nova pavimentação. Então, aí foram 6 mil quilômetros, né? 2.500 mais 3.500. E 11 mil metros quadrados de ponte. A maior delas, aquela de Porto Camargo, que é a 3ª maior ponte do país. Outras grandes pontes, como a de Palotina, Francisco Alves. A ponte aqui de Guaratuba, tudo pronto. A Caiobá, estava licitada, a obra ia ser iniciada, anularam tudo depois, mas a obra ia ser iniciada sem custo para o Estado, porque era uma parceria. A empresa construiria a ponte, exploraria durante 15 anos e depois devolveria ao Estado. E no contrato se estabelecia que o pedágio seria igual o que se cobra hoje no ferryboat. Então, nós teríamos uma ponte, depois de 15 anos, entregue ao povo do Paraná, sem custo nenhum, para você poder passar sem nem cobrança de pedágio, coisa nenhuma. Bem, então vamos agora responder a pergunta aí sobre pedágio, né?
Realmente é uma preocupação. Nós tivemos alguns episódios pré-eleitorais, né? Você pode lembrar, o mais recente foi aquele da Dilma, né, que congelou o preço da energia, passou a eleição e explodiu, caiu no colo do povo brasileiro, né? Agora nós estamos tendo essa história de combustíveis também aí, que é mais outro, pode ser outro estelionato eleitoral. Quer dizer, você dá uma segurada agora e explode depois. Essa questão do pedágio preocupa. Agora, depende aí dos nossos candidatos ao governo estadual, né? Porque é evidente que é uma coisa federal, mas o Estado pode trazer para si a responsabilidade. Então, eu vou dizer para vocês, Roberto, o que eu faria se eu fosse candidato a governador e fosse eleito governador. Eu ia dizer, isso pode joga acontecer, a bola, né? Isso pode acontecer. Eu diria, joga a bola aqui, eu mato no peito e chuto para o gol. Eu sou o governador do Paraná, eu que tenho que resolver esse problema. Eu tenho que cuidar dos paranaenses, em primeiro lugar. Tanto é que nós fizemos tantas obras federais com dinheiro do Estado, porque quando o governo federal não fazia, nós fazíamos. Agora mesmo, o presidente Bolsonaro veio inaugurar um trecho da Estrada Boiadeira. Eu era governador, nós iniciamos aquela obra. Faz 40 anos! Veio inaugurar um trecho. Então, veja, quando eu estava no governo, nós iniciamos a obra, fizemos a terraplanagem e as obras de arte de todo o percurso e fizemos 20 quilômetros de pavimentação a partir de Campo Mourão. Aí acabou o governo. Parece que acabou a estrada, né? Aí ninguém fez mais nada, a estrada ficou parada. Era uma estrada federal, mas o povo não quer saber se o dinheiro é federal ou estadual. Quando ele paga o imposto, não tem esse carimbo que é de estadual ou federal. Ele quer o benefício. Sim. A estrada tem que ser feita. Sim. Ou é feita pelo governo federal ou pelo governo estadual. Então, nós estávamos fazendo a estrada. Bom, parou a chuva, tal, erosão, aí estragou toda aquela parte de terraplanagem, obras de arte. Isso foi ter que ser refeito, né? Teve que ser refeito, está sendo refeito. Então o presidente veio e inaugurou um trecho, eu não sei nem o tamanho desse trecho, mas foi inaugurado um trecho aí da estrada. Agora, não sei quantos anos vão demorar para terminar, né? Porque essa estrada aí, pelo amor de Deus, acho que parece o Silvio Santos nunca sai do ar. O Silvio Santos vai estar no caixão e vai estar fazendo quem quer dinheiro. É a mesma coisa que a estrada boiadeira, não sai nunca. Puxa, eu não sabia, não lembrava que foi no teu governo que começou a estrada. Meu Deus do céu, faz 50 anos. É que depois do meu governo, vamos falar a verdade, não teve mais estrada a não ser cobrança de pedágio. Que estrada que teve depois do nosso governo? Nós fizemos tudo aquilo que eu disse. Foi $1 bilhão e 100 milhões de dólares no maior programa rodoviário da história do Paraná. O segundo foi do Jaime Lerner, com 700 milhões. Então, para ficar bem claro isso, né? Bem, Zé Roberto, então, o que eu faria com o pedágio, eu não tenho dito isso por aí, não, mas eu vou dizer aqui. O que tem na minha cabeça, o que eu poderia fazer se fosse governador, né? Eu traria para o Estado a responsabilidade e diria: não tem licitação, não tem concessão. O Estado do Paraná, por intermédio do DR, vai administrar o pedágio. E nós vamos cobrar um valor de manutenção das estradas. E um valor muito pequeno. Será o menor pedágio do país, menor tarifa de pedágio do país. O Estado assume essa responsabilidade. Abre as cancelas e administra com o seu pessoal, cobrando uma taxa mínima, e a população vai com satisfação colaborar para andar em boas estradas, sem exploração. Porque nesses 25 anos foi só exploração. Foi muita exploração. Verdade. Contratos que não foram respeitados e muitos deixaram de investir aqui por causa do custo do pedágio,
que eleva o custo Paraná, custo Brasil, gente que foi investir no Paraguai, que poderia investir no Paraná. O pedágio alto compromete o resultado final da produção. O produtor rural ganha menos porque tem um pedágio alto. O caminhoneiro sofre porque tem um pedágio alto. Enfim, o sistema econômico estadual é comprometido em razão das altas tarifas cobradas para o pedágio. E sem obras, sem os investimentos assumidos como compromisso na celebração dos contratos do Estado com as concessionárias. Então, essa é uma realidade que o Paraná viveu nesses 25 anos. Nesses 25 anos. Agora... A ideia que o senhor está dando aí é uma ideia que o senhor pode até vir a ser governador, porque ainda existe coisas a decidir. Mas se porventura o senhor continuar como senador, que pelas pesquisas indica que o senhor praticamente está reeleito, se bem que isso a gente não pode ficar acreditando muito, mas o senhor está praticamente com a reeleição feita. Mas se o senhor não for governador e continuar senador, é uma ideia que pode ser estudada com muito carinho. É uma ideia que surge agora, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando. Eu estou com ela aqui há bastante tempo. E eu não queria falar, porque... Mas é uma boa ideia, senador. Uma boa ideia. Esse é um anúncio de impacto para quem é candidato ao governo. Então, estava aguardando e tal. Mas como eu tinha que, pelo menos... Como eu pedi permissão para não falar sobre um assunto, então eu resolvi dar de presente o outro. Agradeço. Mas então eu coloquei isso aí. Se outros candidatos quiserem copiar, tudo bem, copiem. O importante é que o Paraná seja beneficiado. Agora, não prometam para não cumprir depois, não é? Perfeito. Porque tem gente aí que promete tudo e depois não cumpre nada. Então, eu não gosto de cumprir, eu faço muito mais do que eu prometo sempre, né? Então, essa é uma realidade. Então, eu sei que muita gente não acredita em político, acha que todos nós somos iguais, né? Mas eu quero dizer aqui, taxativamente, nós não somos iguais. Não somos iguais. O que eu quero mesmo é que todos possamos ser iguais perante a lei. Porque como pessoas, como seres humanos, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Os eleitores são diferentes uns dos outros e eu também, como político, sou diferente de outros políticos. Eu não aceito essa generalização, que ela é burra mesmo. A generalização é burra, porque ela trabalha contra quem generaliza. Quem generaliza é vítima também da generalização. Perfeito, você falou tudo. E eu quero te dar um exemplo aqui, com todo o respeito ao eleitorado da minha cidade, Cambé, que eu estou em Curitiba desde 85, mas o Raul, que você conhece agora, está no seu partido, você pode até, lá na cidade, não admitir as posições políticas dele, isso, aquilo, mas Cambé deixar de votar no Raul para deputado federal, com todo o respeito à decisão do eleitorado que votou no outro candidato, que é de Londrina, tem mais voto, sabe, nada contra. Mas deixar, então, tem que as pessoas analisarem mais o candidato, analisarem mais os políticos. Por exemplo, na minha modesta opinião, o Raul não poderia ter ficado fora da Câmara Federal. Porque também, você sabe, né, Álvaro, não adianta nada... não adianta nada você estar no Senado, ter 3, 4, 5 senadores que arregaça a manga e encara o problema, e o resto tudo, né, charlatão da política. Meia boca. Meia boca. É verdade. O Raul realmente fez muita falta nesse mandato. Ele trabalhou muito sem ser parlamentar, como consultor, ganhou a vida dele como consultor e trabalhou muito dentro do Congresso pela reforma tributária, que não aconteceu até agora. Mas tem lá um projeto dele muito importante que está no Senado e a gente tem trabalhado em torno desse projeto. Perfeito. É muito importante que o Raul seja reconhecido como um grande parlamentar, que sempre foi. Voltando à sua vida política, o Ratinho, em razão, evidentemente, dos momentos políticos, da ligação dele com o Bolsonaro, do pai dele com o Bolsonaro, coisa de política. E agora parece que ele está
meio que não deixando, te respeitando tudo, mas não fazendo muita força para levar você para o palanque dele, palanque que você fez ser vitorioso na eleição passada, apoiando o governador Ratinho. Você tem condição, existe possibilidade ainda de existir uma frente aí, mesmo com Ratinho governador e você sendo candidato ao Senado, correndo ali, e ele com os candidatos dele, numa aproximação ainda? Ou você acha isso difícil, senador? Não, eu acho possível, porque essa aliança foi de 2018, né? Nós fizemos uma aliança que acabou elegendo o Oriovisto Guimarães senador, que, aliás, é um grande senador também. Às vezes a gente vê injustiças aí, né, em grupos de WhatsApp. O que fazem os senadores do Paraná? Fazem muito. Eu posso dizer, Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães são dois colegas senadores espetaculares. São preparados e dedicados. Por exemplo, hoje o Flávio Arnes está lá em Cascavel, numa Olimpíada das Apais. Está lá em Cascavel. O Oriovisto ainda ontem fez 2 discursos no Senado sobre essa questão da economia, do ICMS, dos combustíveis e tal. Discursos competentes, de quem conhece, sabe? Então, eu estou dizendo aqui, em nome dos meus 2 colegas, que eles representam muito bem o Paraná, sim, e que essas bobagens que colocam, às vezes, aí nos grupos de WhatsApp, é o que fazem os senadores do Paraná. Eles fazem muito, eles representam muito bem o Paraná. Isso eu estou dizendo aqui, dando esse testemunho em relação ao comportamento dos meus 2 colegas senadores do Paraná. Bem, então, a questão do governo estadual, houve essa aliança, tudo indica. E nós trabalhamos esses anos todos ajudando o governo estadual em Brasília, não teve nenhum problema na esfera federal, com o Senado, sempre estivemos atentos. Agora mesmo, nessa questão do ICMS, nós estamos lá tentando defender o Paraná e o governo do Paraná em razão das perdas que virão, não é? Então, existe essa aproximação produtiva, nós ajudamos, podemos continuar ajudando, independentemente da questão do apoio eleitoral, não é? O que interessa é o Paraná em primeiro lugar. Então, o que ocorre é o seguinte, eu estou me dedicando ao trabalho no Senado agora, sinceramente, então eu não estou cuidando muito dessa questão eleitoral. É muita especulação na imprensa, mas, na realidade, eu não tenho conversado com o governador há bom tempo sobre esses assuntos. Então, não estou tratando. Quando me perguntam, eu digo, olha, espera o mês de julho, porque só em julho nós temos as convenções. E no final de julho, até 5 de agosto. Então, eu não estou antecipando, porque depois, quando começar a campanha, aí diminui o trabalho no Senado. Mas agora eu tenho que me dedicar lá. Eu estou indo toda semana me dedicando. Tenho aprovado projetos importantíssimos, não é? E acho que tenho que aproveitar bem essa fase, que ela está sendo de rentabilidade, no meu caso. Os meus projetos estão andando, estão sendo aprovados, né? Depois até podemos falar sobre alguns deles, se você abrir o espaço. Mas, então, eu particularmente ainda não estou preocupado com essa questão de aliança aqui, não é? Então, vamos deixar para julho. Assim como também, o que eu vou disputar? É o governo ou é o Senado? Estamos deixando para julho. Até porque, Zé Roberto, o povo do Paraná me conhece, né? Eu estou há tantos anos aqui, não é? Então, eu não preciso fazer uma campanha longa, não é? Começar meses antes. Né? Chegou na hora, a população sabe se quer votar ou não quer votar em mim. Não é aquilo que eu vá dizer durante a campanha que vai convencer o voto. Muita coisa, não precisa ficar dando muita explicação, não, né? Que eu sou isso, eu sou aquilo. Todo mundo te conhece. Não precisa ficar fazendo promessa, porque ou vai votar porque viu o meu comportamento, né? Quer dizer, um cara que abriu mão da aposentadoria de ex-governador. Eu pergunto, quem abriria, né? Porque ninguém abriu. Eu posso. Desculpa interrompê-lo.
Pois Tem não. muita gente do Paraná que não sabe o quanto o Álvaro é uma pessoa extremamente determinada. Eu vou contar uma história aqui que tem muita gente que nem lembra disso mais e muitos não sabem. Quando o Álvaro Dias foi governador do Paraná, ele tinha tudo, ele estava com 90% de aprovação no Estado, ele tinha tudo para poder se desincompatibilizar, sair o candidato ao Senado. Estava tudo conversado hoje, de tarde. Amanhã eu vou deixar o Ari Queiroz, vai assumir o governo. De noite saíam uns comentários, não sei o quê, de querer já fazer isso, fazer sei lá o quê. O Al falou, não, isso não vai, eu não vou deixar o Paraná com esses pensamentos estranhos e tenebrosos. Ficou no governo, tinha eleição certa para o Senado. Não concorreu ao Senado, não concorreu e cumpriu o governo até o final. Isso é uma posição que deve ser colocada sempre na minha maneira de ver. Bem lembrado, Zé Roberto, porque realmente colocava todas as lideranças do Paraná na pesquisa, todas, ex-governadores, todas, e eu faria mais de 70% dos votos para o Senado. Então, era uma eleição tranquila. Eu praticamente seria candidato único, aliás, ofereceram essa possibilidade de eu ser candidato único, se fizesse um acerto para escolher um candidato ao governo, mas, à época, forças ocultas ensaiavam algo ruim para o Estado. E eu disse, em primeiro lugar, o Paraná, eu jogo para o ar esse mandato de 8 anos de senador e fico até o último dia. E terminei o mandato com 93% de aprovação, até o último segundo. Teve gente que gastou 5 mil reais no terno, teve que guardar. Como posso? Os cabeleireiros ganharam dinheirinhos, vestidos novos. Foi uma semana entusiástica, todo mundo se arrumando, as madames tirando o vestido do guarda-roupa com cheiro de naftalina para limpar esse troço todo. O coitado do Aníbal Cury estava na sala esperando para eu assinar a renúncia para poder convocar a sessão da Assembleia. Eu pedi para ele entrar, falei, olha, Aníbal, infelizmente não vou assinar, não vai ter renúncia. Eu vou continuar até o fim. Foi isso que aconteceu. Mas eu estava dizendo, inclusive, da questão da aposentadoria, porque as pessoas... Eu nunca explorei isso politicamente, e no dia que o Supremo Tribunal Federal decidiu que agora não tem mais a aposentadoria, eu cheguei em casa e comentei com a minha mulher, viu? Agora não tem mais a aposentadoria. Eu joguei para o ar 11 milhões de reais nesses 29 anos que eu tinha direito à aposentadoria. Todos os governadores receberam, mas você vai ver na imprensa que ninguém destaca o fato de eu não ter recebido. É verdade. Aí ela falou, tá vendo? Valeu a pena? Eu falei, valeu, eu durmo com a consciência tranquila. Aí ela me disse, que sono caro esse, hein? Dava para fazer alguma coisa, né? Um sono de 11 milhões de reais, né? Mas olha, eu ando com a cabeça erguida, durmo bem com a consciência tranquila e posso dizer o que eu digo, porque outros não podem dizer o que dizem, mas dizem, para enganar as pessoas, né? Então, não é só a aposentadoria, eu não recebo auxílio moradia. Se você for lá no portal do Senado do ano passado inteirinho, você vai ver que a minha despesa foi 27 mil reais. Uma outra passagem ida e vinda de Brasília, não é? Então, não uso também a verba indenizatória. Isso em respeito às pessoas que votam em mim, porque na campanha todos prometem horrores. Eu estou lá brigando para acabar com o foro privilegiado, com os privilégios das autoridades, mas eu abro mão dos meus privilégios para poder combater o dos outros, não é? Perfeito. Então é isso que é importante. Então, em relação a essa questão, por isso que eu estou dizendo isso, porque como a população do Paraná conhece o meu comportamento, eu não preciso começar uma campanha com meses de antecedência.
No Brasil eu precisaria, porque eu não sou conhecido como sou no Paraná, não é? Aqui não. Então, eu estou deixando para julho, Zé Roberto, para decidir em julho. Se vou ser candidato ao Senado, se vou ser candidato ao governo, se não vou ser candidato a nada, tudo fica para julho, porque no último momento ali sempre pode ter um fato novo, não é? Sim, Então sim. vamos deixar para decidir lá. Se vamos estar junto com o governador, se não vamos, aí depende mais dele, né? Porque a nossa palavra sempre é honrada, então depende mais dele. Nós já dissemos que fazemos essa coligação, essa composição, se ele desejar. Então fica a critério dele, mas ele é livre para decidir isso. Não estou com a faca no peito, não. Não estou cobrando nenhum compromisso. Não há nem compromisso. Eu coloco como não sendo compromisso, para ele ficar muito à vontade e decidir da forma que desejar. Hoje existe um embate assim, meio até esquisito, nada próprio para uma democracia. Essa, essa luta, essa briga contra STF, STF, Senado, o senhor que está sempre num tratamento desse assunto lá no Congresso Nacional, pergunto, o que o senhor acha que vai dar tudo isso? Porque qualquer coisinha, uma medida que um ministro do Supremo toma uma providência, toma uma decisão, já vai sabe? O respeito É, às instituições tem que permanecer para que a nossa democracia continue se solidificando, né? Como é que o senhor vê tudo isso? O que isso pode dar, senador? Ó, Zé Roberto, é claro que eu também não estou satisfeito com decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente diz sempre que decisão se respeita, mas também se contesta. Eu tenho o direito e o dever de contestar determinadas decisões do Sim. Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a anulação das sentenças de condenação de bandidos que assaltaram o país e foram presos no âmbito da Operação Lava Jato. É claro que eu condeno essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A mudança de convicção em relação à prisão em segunda instância. Antes, praticava-se a prisão em segunda instância no país. Depois, lá em determinado dia, para atender determinado objetivo, que seria liberdade para o ex-presidente, candidatura do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal alterou a sua convicção em relação à prisão em segunda instância. E Mas se nós formos mudou, ao... viu, senador? Mas mudou antes para prender o Lula, né? Pois antes houve uma decisão que prevaleceu durante anos e que possibilitou realmente a prisão, inclusive do ex-presidente, que foi um avanço notável na legislação criminal do país, que colocou o Brasil passos adiante na direção de uma nova justiça. Aí faltaria só acabar com o foro privilegiado, onde nós seríamos todos iguais perante a lei, e estaríamos num patamar equiparável a países mais avançados do mundo em matéria de sistema judicial. Então, houve um enorme retrocesso naquele dia dos 6-5, quando o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância e liberou não só o ex-presidente, como consequência, outros barões da corrupção foram para as ruas graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, naquela oportunidade, não foi só isso, aí tinha inquéritos envolvendo autoridades, foi suspenso o inquérito, aí impediram auditores do Tribunal da Receita Federal investigar autoridades, isso tudo com um objetivo determinado. Não é? Então, é claro, não concordo com essas decisões do Supremo. E naquela época, nós organizamos o Senado, chamado Muda Senado, que tinha esse objetivo: instalar uma CPI chamada Lava Toga, que era para investigar e depois, evidentemente, punir. E aí viria, então, um processo de impeachment de alguns ministros, era o que se desejava. Aí faltou apoio, nós tivemos, então, um desmonte daquela operação, né? Não pudemos instalar a CPI. Agora somos cobrados porque vem aí um tal de Daniel, um deputado, e é preso, o Supremo decreta a sua prisão, aí querem que feche o Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso que determina
o fechamento do Supremo. O que nós temos que dizer é o seguinte: o Supremo é uma instituição essencial ao Estado de Direito democrático que tem que ser preservado. Os seus integrantes podem ser criticados, condenados, eventualmente condenados, porque são passageiros, são transeuntes, são substituíveis. A instituição é definitiva, é permanente, é insubstituível e tem que ser preservada em nome da democracia. Então é isso que temos que fazer. Nós temos que aprovar um novo sistema de escolha dos ministros do Supremo, acabando com a indicação política e fazendo prevalecer a meritocracia. Por quê? A indicação política leva à suspeição. Qualquer decisão de ministro do Supremo, por mais correta que seja tecnicamente, sempre estará sob suspeição de alguém, porque houve uma indicação política. Por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, dos 11 ministros, 7 tinham sido indicados pelo PT, ou por Lula ou por Dilma. Então, prevalece essa suspeição. Nós temos que mudar esse sistema, por exemplo, estabelecendo eleição de uma lista tríplice. A magistratura elege um, o Ministério Público elege outro e a advocacia, com a OAB organizando, elege outro. Vai para o presidente, escolhe um dos três e encaminha ao Senado para a sabatina e aprovação final. Aí, esse ministro chega ao Supremo e diz: não devo nada a ninguém. Respaldado. Não fui indicado politicamente. O que vai presidir minhas ações é a Constituição Federal. A lei maior do país é que vai dirigir a minha conduta aqui no Supremo. Acaba essa suspeição. E outra coisa, enquanto nós não acabarmos com o foro privilegiado, prevalecerá um conluio. Por quê? Só ministros do Supremo podem julgar parlamentares e, portanto, senadores, e só os senadores podem julgar os ministros do Supremo. Então, se estabelece uma rede de proteção recíproca. Vocês me protegem e eu protejo vocês. Sim. Então, é preciso acabar com o foro privilegiado. E isso não só no STF, né, senador? Não, em todos os no Brasil inteiro. Os 3 poderes. São mais de 55 mil autoridades que são beneficiadas com esse foro privilegiado. Esse estandarte da imoralidade, né, que é um guarda-chuva protetor dos grandes malandros da República, os barões da corrupção, os ladrões de colarinho branco, os marginais de colarinho branco. Então, vamos comparar com outros países. 193 países da ONU, 192 prendem, ou em primeira ou em segunda instância. Só o Brasil não faz isso. O único país da ONU. Veja, e nós temos o quádruplo grau de jurisdição. Você sai da primeira para a segunda, para a terceira e para a quarta. Então, um bandido, se ele tiver dinheiro e contrata bons advogados, ele pode morrer com 100 anos que não vai preso. Porque para chegar lá na quarta... Veja, na Operação Lava Jato mesmo, nós tivemos 165 condenações, 180 em primeira, 165 em segunda, condenações, não é? 165 condenações. No Supremo, uma única, um deputado aqui do Paraná, o Nelson Meura, que depois até morreu na cadeia, né? Foi a única condenação no âmbito da Operação Lava Jato de gente que tinha foro privilegiado. Só foram para a cadeia os que não tinham. Foi ex-presidente, foi para a cadeia, o próprio Michel Temer também foi preso lá, depois solto, mas foi garotinho, governadores, ex-governadores, enfim, ex-ministros, mas só ex, porque quem tinha foro não foi preso, não é? Só o ex-presidente de Câmara, ex-deputado, só ex, com foro privilegiado, só um foi preso, porque foi condenado, só um. Portanto, esse número já mostra a maldade que há com o povo brasileiro com a preservação desse foro privilegiado. Tem gente que disputa a eleição para ganhar o foro. Não é para servir o país, não é para defender o povo no Congresso, é para se defender na justiça, porque possuem ações que envolvem crime. E isso, o foro privilegiado os protege ad eternum. Quer dizer,
fica lá, fica na gaveta. E, ultimamente, estão tirando tudo da gaveta e absolvendo, né? O que está acontecendo é isso. Então, precisa acabar com esse maldito foro privilegiado. Está lá na Câmara, aí ficam cobrando da gente. O que os senadores fazem? Então, eu digo, se ajudarem, se o país inteiro pressionar o presidente da Câmara, será que ele resiste? Ele não coloca em votação isso? Então, nesses grupos aí de WhatsApp, ao invés de ficar atacando o senador, porque não caça ministro do Supremo, vamos lá para cima do presidente da Câmara, faz ele colocar, porque, ora, já passou na Comissão de Justiça, passou na Comissão Especial, o projeto está pronto para ser votado no plenário da Câmara, uma única sessão em 2 votações, primeiro e segundo turno de votação, liquida o assunto, acaba o foro privilegiado, aí muda esta realidade. A relação entre os poderes passa a ser diferente. Então, ao invés de atacar o senador que não decreta impeachment de ministro, porque eu não tenho esse poder, não sou presidente do Senado para colocar, é bom dizer isso, só tem prerrogativa de colocar um processo de impeachment de ministro do Supremo o presidente do Senado, que sempre é apoiado pelo presidente da República, como foi o Davi Alcolumbre, e teve oportunidade de colocar e não colocou. E esse atual presidente também, o Rodrigo Pacheco, que é meu amigo e é um bom presidente, ele também foi eleito pelo Bolsonaro, apoiado pelo Bolsonaro como presidente do Senado Federal. Então, olha, o caminho é esse, pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele coloque em votação esse projeto que acaba com o foro privilegiado. Acabando com o foro privilegiado, pode ter certeza que as coisas vão mudar. Senador, eu concordo com o senhor, mas para que isso realmente aconteça, como o senhor colocou, o povo precisa ter a consciência de votar em pessoas extremamente preocupadas com mudanças verdadeiras, porque não adianta nada, agora vem a eleição, o assessor do deputado federal pede para o compadre dele lá votar, arrumar uns votinhos, e fica a mesma ladainha. Então, é importante. Roberto, então, vamos prestar atenção agora nos candidatos, que é uma mania aí de candidato achar que ser deputado federal e senador é ser caixeiro viajante. Então eles ficam assim, porque eu vou trazer recursos para o Paraná. Mas não é esse o papel de um senador, meu Deus do céu. Ir lá com uma malinha no ministério, olha, eu quero levar 10 mil reais lá para Itaguajé. Não é assim. Poxa, o nosso papel é outro. Só em 2 projetos que eu consegui aprovar, joga bilhões de reais nos cofres dos municípios do Brasil. O do salário educação e a taxa de iluminação pública. Aí outro dia o cara falou, então você criou uma taxa para a gente pagar? Não, você já pagava pela iluminação pública, só que o dinheiro não ia para a prefeitura. Então você pagava e não se beneficiava. Agora vai para o município. Beneficiava. Agora vai para o município e você se beneficia, porque está lá o município melhorando a iluminação pública e podendo aplicar também em outras áreas esse dinheiro. É uma proposta sua que foi aprovada. É uma proposta sua. Sim, sim. Até 2014, isso significou 27 bilhões de reais. Nós estamos em 22. Aí já chega a 100 bilhões de reais, certamente, nos cofres dos municípios brasileiros. É só ir lá no orçamento da prefeitura, lá de Londrina, por exemplo, ou de Cambé, ou de Curitiba, vai lá no orçamento e você vê lá o item iluminação pública, quanto corresponde para o caixa do município. E o outro foi o salário educação, que é uma reunião de prefeitos do Paraná, eles disseram, olha, o salário educação vem para o governo do estado, fica 5, 6 meses no caixa do governo, a inflação derrete esse dinheiro, depois vem para o município uma quantia ínfima. O que eu fiz? Eu fiz um projeto que foi sancionado pelo presidente da República, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, mudando o sistema de repasse. Então passou a ir direto do FNDE para o município e proporcional ao número de alunos matriculados nas escolas do ensino fundamental de cada município. Isso aumentou 120% o valor que chega aos cofres do município e chega no momento adequado, chega na hora. Isso significou, até 2014, 25 bilhões de reais. Então, até hoje, multiplica, faça a conta. Na verdade, é esse o nosso papel. Eu citei só 2 projetos, mas a nossa luta pelos municípios é permanente.
Então, em 2 projetos são bilhões de reais. Agora o cara vem na campanha, porque o fulano não traz recurso para cá. Você tem 15 milhões de reais por ano do orçamento para distribuir em 399 municípios e não sei quantas entidades, santas casas, etc. É evidente que vai lá uma quantia ínfima, mas não é isso aí, não é esse o nosso papel. Eu não sou caixeiro viajante, eu sou um legislador, eu estou lá para isso, para defender o interesse coletivo, interesse do Brasil, é claro, principalmente do Paraná, mas ao defender o interesse do brasileiro, você está defendendo o interesse do paranaense. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então, aqueles que querem disputar o Senado, a Câmara dos Deputados, primeiro aprendam qual é a missão e depois vai buscar o voto. Mas não fale bobagem durante a campanha, porque isso desrespeita quem vai votar. E tem uma, se você me permite mais uma vez, é porque eu concordo tanto com isso com você, que eu já cansei de ver, todo mundo vê, põe aí nesses jornais do interior, o deputado Parará, Parará, sai de Brasília, vai lá no município, tem 5 mil habitantes, ele leva um chequinho, eles faz um cheque de 100 mil reais, de 100 mil, distribui para a cidade, aí nosso deputado está ajudando nós. Está ajudando pinóia nenhuma, isso é obrigação de 100 mil reais. Aliás, tinha que acabar com essas emendas parlamentares. Esse não é a melhor forma de aplicar o dinheiro público. Aí há um grande desperdício, porque muitas vezes a destinação do recurso é eleitoreira, não leva em conta o critério de prioridade. Então, quando eu era governador, por que a gente trazia muito dinheiro do governo federal para o Paraná? Era o estado que mais conseguia dinheiro, porque a gente apresentava os projetos em consonância com os programas do governo federal, já que os recursos estavam no orçamento. Então, você apresenta um projeto tecnicamente bem elaborado, leva lá, discute no Ministério, isso o governo estadual com seus técnicos. Vai lá, discute e consegue os recursos. O Paraná tinha 23% do total do orçamento da Caixa Econômica Federal à época. Aí diziam, manchete do Estadão de São Paulo, o governador do Paraná é protegido do presidente da República. Não era isso. Primeiro, colocava gente competente lá. Tinha 2 diretores da Caixa Econômica que eu havia indicado do Paraná. Fizemos até rodovia rural com dinheiro da Caixa Econômica, como ninguém tinha feito. Então, 23% dos recursos da Caixa Econômica para investimentos vinham para o Paraná. Da LBA, nós celebramos o maior convênio da história de 50 anos da LBA. Então, dinheiro para irrigação, fomos lá em Paranavaí, por exemplo, tinha uma vossoroca enorme, nós transformamos num estádio de futebol. O buracão de Paranavaí virou o estádio de futebol de Paranavaí, com recursos que a gente trazia. O ministro, era João Alves, um ministro que morreu há pouco tempo, de Sergipe, não aquele João Alves da Bahia que ganhou na loteria. Tem muita sorte. Esse ministro da irrigação, nós trouxemos ele no noroeste do Paraná. E fizemos... Então, veja, agora, ficam aí com essas emendas parlamentares, distribuindo mal e porcamente o dinheiro público. É preciso aplicar bem a relação custo-benefício da aplicação do dinheiro. Então, eu sou contra essas emendas, mas elas existem, então eu as aplico, mas nem faço alarde, porque não é esse o meu papel. O meu papel é outro, não é? E agora inventaram o tal do orçamento secreto, que é outra imoralidade. Isso é uma picaretagem. Uma picaretagem. Aí é brincadeira, né? Essa distribuição do orçamento secreto é uma picaretagem explícita. O senador colocou uma coisa de que é muito importante. Existe isso que você pontuou aí no orçamento do governo federal, que os municípios, as lideranças podem buscar, pesquisar, vai encontrar onde ele coloca a sua proposta e busca lá o recurso. E isso é verdadeiro que você está falando, senador? Porque eu sou testemunha ocular. O Roberto Conceição, prefeito de Cambé, ele montou uma equipe com 2 arquitetos, montaram um projeto gigantesco que foi o projeto Cura da região norte de Cambé. O Raul, inclusive, era do Condec e ele foi um dos que trabalhou nesse recurso federal, um projeto bem feito, uma proposta bem elaborada, com pesquisa, com tudo, está lá. E você, na época, era deputado federal.
foi um dos que ajudou a nível de buscar esses recursos para a Cambé. Poxa, exatamente, Zé é Roberto. importante. E depois, no governo, nós fizemos vários projetos curas. Eu lembro aqui Ponta Grossa, por exemplo, lá no bairro Santa Paula. Depois até recebi o título de cidadão honorário, porque como governador levamos o projeto cura para lá. Não custou um centavo para o município. Fizemos isso em Maringá também, um projeto cura em Maringá. Em Paranaguá fizemos projeto cura, me lembro disso, você trouxe a lembrança, esse fato, não é? Então, com recursos a fundo perdido para o município. Muito obrigado por você. Eu quero desejar êxito, independente do caminho que você buscar. Muito obrigado, Zé Roberto. Eu agradeço muito. É importante, sim, esses espaços alternativos, né? Porque a grande mídia, eu brinco às vezes em Brasília, que um político só é notícia quando ele assalta ou a Petrobras, ou o Banco do Brasil, ou os fundos de pensão, ou entra no mensalão. Aí ele é notícia, todo dia no Jornal Nacional, na grande mídia. Agora, quando você aprova um projeto, como eu aprovei há poucos dias, foi promulgada a emenda constitucional de minha autoria, que quebra o monopólio dos radiosótopos, né? Vai ir ao doenças de câncer ou doenças coronárias, enfim, metástase óssea, enfim, doenças gravíssimas, vai permitir a salvação de vidas com a quebra do monopólio, que o produto do radiosótopo, que é da medicina nuclear, vai poder ser produzido no Brasil inteiro. Hoje é só lá São Paulo e Rio de Janeiro, 2 institutos. Então, os médicos me dizem, você não imagina quantas vidas se salvarão. Não foi notícia, não se divulgou. Tem médico que ainda não sabe que se ele tem uma rede hospitalar, ele pode produzir agora o radiosótopo, ele pode produzir, compre lá o reator que produz, instale na sua organização hospitalar e produza esse medicamento para que possa atender toda a coletividade, ou então faça lá uma parceria com um empreendimento privado para a produção desse medicamento, o radiofármaco, né? Principalmente câncer de tireoide, é fundamental. Nós tivemos 2 apagões nesses 10 anos sem produção, morreram brasileiros que poderiam ter sido salvos. E agora nós aprovamos isso. Nenhuma notícia, Zé Roberto, nenhuma notícia. E não foi por falta de tentativa. Então, na verdade... E é uma proposta sua que foi aprovada. Que foi aprovada e foi promulgada, e é lei, está agora na Constituição. Não é uma promessa, é uma realidade. É lei, não é um projeto, é lei. E nenhuma notícia. Então, esses espaços alternativos são muito importantes. Muito obrigado a você, Zé Roberto. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.